também ações de graças e em memorial. Os nossos irmãos que necessitam das nossas orações por enfermidade são Jorge Trindade, a Diomar e a Priscila Ordonez, Celina Correia, Valdir Desidério, Marlene Bescov, Siloni Ivanildo dos Santos, Vera Regina Godoy, Inara Barreto, Tirza Pires, Ieda Castro e Alessio Castro, Georgio Neves, Miriam Tavares e família, Eva Maria Rosa da Cunha, Heloísa Tavares da Silva, Yara Melo, Clodoveu e Vera Machado, Nádia Sena, Zélia Souza, Roberto Duval, Mariluce Melo Ferreira, Denise Azevedo, Maria Helena Martins, Cristiane Branco, Alcides São Vicente, Zélia de Verck e Alisteu Duarte, D'Artagnan Zanin, Eleci Pereira Neves, Maria de Lourdes Nunes, Richard Holder, Marlene, Noemi Appel Denhardt, Maria Antônia Pires, Wilson Feldens, Ivanete Oliveira, Oswaldo Melo, Caetano Dornelles e Ana Paula Magno. As nossas ações de graças por Egon Kunrad, está em aniversário, completando mais um ano, Rafaela de Barba, Maria Angélica Hansen, Adilis Winkler, Jorge Trindade, Fernando Oliveira, pelos 12 anos de casados de Simara e James Dunningham, em memorial de Luiz Célio Rodrigues da Silva, e um ano de falecimento. Pela paz no mundo, que neste momento em que mais uma vez nosso mundo encontra-se dividido em conflitos, em guerras, famílias, crianças e muitas pessoas tendo as suas histórias e sonhos interrompidos. Oramos pela capacidade de diálogo e pela paz, pelos desastres ambientais e pelo descuido com o nosso mundo, que promovamos o cuidado e o zelo pela criação do nosso Deus, pelo povo venezuelano, mortos, desaparecidos e famílias em dor neste momento, pelo nosso povo, pela paz entre os habitantes da nossa nação, pelo nosso diocesano Bispo Humberto e por nossa diocese meridional, suas paróquias e todos os seus membros, pela nossa primaz, a Bispa Marinês, pela comunhão anglicana e pela arcebispa Sarah Mullally, nossa arcebispa da Cantuária, por nossa catedral, por nosso Deão Reverendo Jerry, nossa equipe pastoral, a junta paroquial e todos os sodalícios da nossa congregação.
Bom dia! Bom dia! Estamos aqui reunidos por alguém que é maior do que nós, aquele que é maior do que a minha vida e a sua vida, né? Estamos aqui para tributar a Ele a honra, a adoração, o louvor, a glória que somente Ele é digno de receber. Que os nossos lábios possam se abrir realmente com o desejo ardente de desfrutarmos desta presença e deste momento de comunhão com o Senhor. Neste domingo nós rendemos graças a Deus pela vida e pelo dom da amizade, pelas pessoas amigas que o Senhor coloca na nossa história e na nossa jornada. Que possamos trazer essa gratidão por estas bênçãos em forma de anjos que o Senhor sempre traz no nosso caminhar. Vamos render graças a Deus, iniciando este momento de culto e de adoração com o hino 117. Graças te rendemos, Deus de luz e amor, pelo dom de Cristo, nosso Salvador, pelo que nos deste com bondosa mão, pelos bens da vida, veste abrigo e pão, graças te rendemos, Deus de luz e amor, pelo dom de Cristo, nosso Salvador, pelos bons amigos que Senhor te apraz, congregar conosco nesta doce paz. Dá-nos sempre encanto de contigo estar, dá-nos sempre o gozo de teu nome honrar. Graças te rendemos, Deus de luz e amor, pelo dom de Cristo, nosso Salvador. Amém. A Santa Eucaristia, rito 1, a página 289 do livro de oração. Vinde, celebremos com louvor e ação de graças o sacramento da nova e eterna aliança, que recorda a última ceia, anuncia a morte e a vitória do Senhor e a sua presença viva nos santos mistérios do seu corpo e sangue, e no meio do seu povo, a quem o mesmo Senhor proclama: eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. Bendito seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito seja o seu reino, agora e sempre. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o teu santo nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós.
nosso Senhor Jesus Cristo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vós que verdadeiramente e sinceramente vos arrependeis de vossos pecados, estáis em caridade com o vosso próximo, resolvidos a levar vida nova, andando pelos caminhos do Senhor, aproximai-vos com fé, fazei vossa confissão a Deus Todo-Poderoso e, confiantes do seu perdão, tomai o seu santo sacramento. Aqueles que puderem ajoelhar, então vamos repetir juntos a confissão. Onipotente Deus, nosso Pai, reconhecemos e confessamos nossos muitos pecados que temos cometidos por pensamentos, palavras, obras e omissões, contra Ti, contra nosso próximo e contra nós mesmos. Concede-nos verdadeiro arrependimento e, por amor de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa-nos todo o passado e dá-nos a graça de servir com alegria, para a honra e glória de Teu nome. Amém. Deus onipotente, nosso Pai Celestial, que por sua grande misericórdia promete o perdão a todos quantos com sincero arrependimento e viva fé a Ele se convertem. Vos perdoe e liberte de todos os vossos pecados, vos confirme e fortaleça em todo o bem e vos preserve no caminho da vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Compassivo Deus, abranda nossos corações para que as nossas escolhas priorizemos a Tua vontade. Concede-nos isso pelos merecimentos de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Ó eterno Deus, que mantens vivas todas as almas, outorga-te, suplicamos, a toda a Tua Igreja na terra e no paraíso, a Tua luz e paz. Permite que nós, seguindo os bons exemplos de Luiz Célio, que aqui te serviu e agora descansa, entremos também na Tua eterna alegria, por Jesus Cristo nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podemos sentar para ouvir a primeira leitura da Palavra de Deus. A palavra de Deus escrita na profecia de Isaías, capítulo 44, versículos de 6 a 8. Senhor, ó Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso diz: Eu sou o primeiro e o último, além de mim não há outro Deus. Haverá outro que seja igual a mim? Pois que venha à minha presença, apresente as suas razões e prove que está dizendo a verdade. Quem anunciou tudo o que ia acontecer? Já houve alguém que desde o princípio sempre pudesse contar as coisas do futuro? Meu povo, não tenha medo, nem fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? Vocês são minhas testemunhas de que isso é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não existe outro protetor. Eu não conheço nenhum. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos recitar responsivamente o Salmo 42. Salmo 42 está na página 821 do livro de oração.
Como a corça anseia pelas águas correntes, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei comparecer diante de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Enquanto lhe diz constantemente: onde está o teu Deus? Pudera recordar-me e dilatar dentro de mim meu espírito. De como eu passava com a multidão e arqueava a casa de Deus, com voz de alegre canto e louvor, com a multidão em festivo alvoroço. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas no teu íntimo? Espere em Deus, que ainda o louvarei pelo auxílio de sua presença. Ó Deus meu, dentro de mim está abatida minha alma. Desbordando em toda parte me livrarei de ti. Um abismo chama outro abismo, o ruído das cataratas. Todas as tuas ondas e vagas passarão sobre mim. E contudo, de dia o Senhor me assistirá com a sua misericórdia. E de noite estará comigo grande súplica ao Deus de minha vida. Direi a Deus, fortaleza minha, por que te esqueceste de mim? Porque tenho de prantear a opressão que é contra mim. Sinto que me ferem quando as pessoas adversárias me ofendem. E me dizem: onde está o teu Deus? Porque está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas no meu íntimo? Espere em Deus, que ainda o louvarei, pois é Ele a salvação de minha pessoa e Deus meu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos. Amém. Vamos ouvir agora a segunda leitura da Palavra de Deus. Bom dia, irmãos. A palavra de Deus é escrita na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 12 a 25. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês vivessem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos, e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos, e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo, e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele, porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus. Nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas
Agora, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aclamar a proclamação do Santo Evangelho com o cântico 177 do cancioneiro Laudete. O Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu São Mateus, capítulo 13, e principia pelo versículo 24. Glória te seja dada, ó Senhor. Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram até ele e perguntaram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então como é que tem joio? Ele respondeu: o inimigo é que fez isso. Os servos lhe perguntaram: quer que vamos arrancá-lo? E o proprietário disse: não, porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar também o trigo com ele. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arranquem primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimados. Depois, recolham o trigo em meu salário, em meu celeiro. Então, tendo deixado as multidões, Jesus foi para casa. Seus discípulos se aproximaram dele e lhe pediram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Tal como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos. Eles recolherão de seu reino todos os escândalos e os que praticam o mal, e os jogarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino
meu Pai. Quem tiver ouvidos, que ouçam. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Gracioso Deus de verdade, neste momento colocamos as nossas vidas na Tua presença, abrindo os nossos corações e os nossos ouvidos para mais uma vez sentirmos a Tua presença e escutarmos a Tua voz. Que essa voz terna, mansa e suave venha ao nosso encontro nesta manhã, para renovar a nossa intimidade contigo, a nossa amizade, e também o momento de comunhão e amizade que temos entre nós e uns com os outros. Obrigado, Senhor, por esta graça de sentarmos nesta hora e recebermos a Tua palavra viva entre nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Podemos nos sentar, meus irmãos e minhas irmãs. A cada domingo, sempre a liturgia nos apresenta uma oportunidade de reflexão, e neste domingo não seria diferente. O tema central do qual a Escritura nos apresenta, principalmente o Evangelho, é através desta parábola do joio e do trigo, que nos fala de julgamento, do julgar. Falar sobre esse julgar que nós, seres humanos, temos uns para com os outros, e fala sobre também o julgamento de Deus no final dos tempos, para a salvação ou para a perdição eterna. Julgar é algo que está presente a cada momento da nossa vida. É um termo usado no campo jurídico. Juízes julgam e proferem sentenças, mas também é julgado em outros setores. No esporte, temos árbitros. Estamos aí finalizando uma Copa do Mundo hoje. Temos árbitros que proferem também julgamentos. E no dia a dia também de nossas vidas, fazemos julgamentos positivos ou negativos sobre a comida, sobre a roupa, sobre os carros. Emitimos ou fazemos julgamentos sobre as pessoas a partir de atitudes que essas pessoas tomam. O julgar faz parte do nosso ser. E não há pessoa no mundo que não julgue. Observamos, vemos, ouvimos, experimentamos, comparamos e julgamos. O texto do evangelista São Mateus, agora lido, da parábola do joio e do trigo, trata exatamente de julgamentos, dos julgamentos que emitimos ou fazemos sobre as pessoas ou até mesmo sobre determinadas situações. As diferenciamos entre pessoas boas e pessoas más. E como na parábola, queremos arrancar do nosso meio as pessoas más, o joio. No entanto, quem nos apresenta a parábola? O evangelista São Mateus. A parábola que Jesus conta nos quer mostrar que não é nossa a tarefa do julgamento e do juízo. Nós conhecemos a palavra bíblica do Evangelho, Jesus Cristo, que diz com clareza: não julgueis para não seres julgados. Essa palavra da Escritura, com certeza, todo mundo já disse alguma vez. Sabemos de cor. Pois com o critério com que julgares, sereis julgados, diz a Escritura. E com a medida com que tiverdes medido, também medirão você.
No Novo Testamento, o julgamento é atribuído a Deus. Ao ser humano não cabe julgar. Aos olhos de Deus, ninguém é justo. Todo ser humano está sujeito à ira de Deus. E nenhum pode escapar da sua condenação. A carta aos Romanos nos fala sobre isso. São Paulo escreve: todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a Escritura continua nos trazendo lembranças. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Pelo fato de sermos todos pecadores, não temos o direito de julgar outra pessoa. Assim, e é dessa maneira que Jesus pergunta: porventura, um cego pode guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? E tu, porém, conforme escreveu São Tiago, quando pergunta: tu, porém, quem és tu que julgas o próximo? Só um pode julgar: aquele que não teve pecado, Jesus. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. E para o processo do julgamento, ele usará os seus anjos, conforme o Evangelho, a explicação do Evangelho da parábola e do joio e do trigo, na sua segunda parte, foi lida. Deus é quem julga. Cristo julga os vivos e os mortos. E isso nós confessamos domingo após domingo, quando recitamos juntos o credo apostólico, o niceno. Dele, Jesus, de onde virá para julgar os vivos e os mortos? A Ele, tão somente a Ele. Deus conhece os segredos de todo homem, de toda mulher. E por isso que o seu julgamento, sim, é justo. Muitos têm medo do julgamento divino pela condenação eterna que pode advir desse julgamento. Mas Deus, em sua infinita bondade, seu infinito amor, da sua infinita misericórdia, nos deu Jesus Cristo, para que pela nossa fé nele pudéssemos literalmente ser salvos da condenação divina e aceitos em seu reino eterno. O próprio apóstolo Paulo também nos diz: mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que hoje estamos aqui reunidos, o que nós precisamos aprender com esta parábola do joio e do trigo é que não nos cabe julgar as outras pessoas, pois também somos pecadores. A tarefa do julgamento, do juízo, é somente de Deus. Mas também a parábola nos diz que nós não precisamos ter medo do juízo e da condenação de Deus, pois temos Jesus Cristo, que nos perdoa e nos salva. Basta termos fé nele. Quem tem fé não será julgado, mas passa da morte para a vida eterna com Deus. Esse é o anúncio que a liturgia nos faz para a nossa experiência e para a nossa esperança cristã, da forma como vivemos, nos movemos e existimos em Deus. Se algum aqui de nós, ou entre nós, nesta manhã e nesse culto de adoração, que em primeiro lugar é a Deus, sente que nesta hora talvez nem tudo na sua vida esteja na mais perfeita harmonia no seu relacionamento com o Senhor, talvez seja a hora e a oportunidade de você conversar
pessoalmente no silêncio do seu coração com Ele e dizer o quanto você reconhece isso e o quanto deseja receber do seu amor, da sua graça e da sua presença que ama, que perdoa. E o que tudo isso tem a ver também e que pode se relacionar neste domingo em que nós celebramos o dom da amizade. Se Deus em Jesus aceita todas as pessoas, mesmo com todas as suas imperfeições, o que nós poderíamos dizer das nossas relações entre nós, como pessoas amigas? Já foi dito muitas vezes por muitos que escreveram que o bom amigo é que conhece o lado mais escuro da nossa vida e ainda assim escolhe permanecer do nosso lado. Ao escolhermos amigos para a nossa vida, e sim, nós os escolhemos, assim como também somos escolhidos. Aqueles que nós podemos dizer que são mais do que conhecidos, mais do que colegas, elegemos pessoas, obviamente, que de alguma forma a gente encontra e descobre alguma afinidade com a nossa vida, algum gosto parecido, algum hobby. Claro que todos nós somos diferentes, mas temos algo que nos une com esse grupo de pessoas selecionadas, por nós elegidos. Em quem você pensa nesse momento, quando a gente começa a falar sobre amizade? Penso que, em primeiro lugar, e minha tarefa é relembrar, jamais esqueça, que o melhor, o maior amigo é Jesus. Nele temos inclusive um exemplo de como nos relacionarmos entre nós. E ao termos amigos, exercemos a escolha de eleger as pessoas que vão conviver de forma mais íntima com a nossa história. Aqueles que podem efetivamente estar conosco e partilhar as coisas que julgamos importantes para a nossa vida. Amigos são também parte de uma rede de apoio. E quem de nós não precisa desta rede de apoio? Porque o ser humano não foi feito para viver só. Muitas vezes a gente fala isso sempre quando pensamos em relações amorosas, conjugais, como se todas as pessoas fossem obrigadas a se casarem para não estarem sós. Mas o ser humano não foi feito para viver só. Mas nós podemos viver essa intimidade, essa amizade, com aqueles que nós elegemos para estar perto de nós. E que se tornam este verdadeiro amigo e amiga. Só é importante que nós reconheçamos que com esses nós podemos partilhar as coisas que nós julgamos importantes da nossa vida. Com esses nós podemos partilhar as coisas que talvez com a maior parte das demais pessoas com as quais convivemos nós jamais partilharemos. Aquelas que podem efetivamente estarem do nosso lado, não só no momento da euforia, no momento da alegria, no momento da festa, no momento da fartura, no momento da saúde. Vejamos que muitas daquelas coisas que nós às vezes falamos em liturgias do Santo Matrimônio, que se deseja para duas pessoas que decidem viver uma ao lado da outra, são coisas que se aplicam também nas nossas relações de amizade. Amigos são parte desta rede de apoio, de suporte. Amigos devem levar uns aos outros
bons caminhos e bons propósitos. Uma amizade com bons propósitos deve favorecer em nós caminhos e boas escolhas, a partir de sentimentos positivos e até mesmo dessa fraternidade que não mede esforços para ajudar o outro e ajuda o lugar onde se vive. Quando a gente estende a mão para um amigo ou para uma amiga, quando a gente ama este amigo, por mais que talvez a gente não concorde com aquele momento que ele esteja passando, ou ela esteja enfrentando, pela nossa amizade, pela nossa cumplicidade, nós estaremos ali do lado. Se o próprio Deus, em Jesus, teve tantos amigos, escolheu amigos, não é à toa que Jesus, quando perdeu Lázaro, chorou na sua sepultura, e o Evangelho faz questão de lembrar, era amigo. Se ele escolheu amigos para conviver e viver, nós, seus seguidores, ao vivermos bem as amizades que ele próprio coloca em nosso caminho, temos a oportunidade de viver na presença dele e nos dedicarmos a um amigo. Então este é o grande desafio de nós hoje diante do altar, porque o dia do amigo, que nós celebramos agora em julho, é uma data civil, não uma data religiosa. Nós da igreja escolhemos também agradecer diante de Deus pelas pessoas amigas que fazem parte do nosso caminho, do nosso viver. O livro de Provérbios diz que em todo tempo nós devemos amar o amigo, porque na tribulação ele se torna um irmão. Mais do que o próprio sangue, a amizade verdadeira e sincera nos leva a um patamar completamente diferente desta relação, desta amizade. Quando eu te olho, eu lembro da canção que a gente cantava na juventude, quando jovens. Lembra do cancioneiro antigo? Se uma boa amizade você tem. Lembra de qual ainda? Louve a Deus, pois a amizade é um bem. Toda boa amizade você deve conservar. Como é bom quando se sabe amar. Então, meus amigos, se nós temos boas amizades, vamos louvar a Deus, porque elas transformam aquelas noites escuras da nossa alma, como Deus as transforma por excelência. Naquele dia que você pega um telefone, ou você chama pelo WhatsApp, e aquele teu amigo te responde, e você sabe que não está sozinho. Então, meus queridos, vamos render graças a Deus por essas amizades que enchem o nosso coração de alegria, que fazem a nossa estrada ser mais leve, o nosso fardo ser mais suportável, porque nós não estamos sozinhos. Então vamos render graças a Deus nessa manhã, e quando ao comungar, aqueles que todos comungarem nesse momento ou no seu banco, agradeça a Deus por cada uma daquele e daquela que você lembra nesta manhã, com gratidão. Que assim seja, meus irmãos e minhas irmãs, hoje e sempre. Amém. Vamos reafirmar a nossa fé com as palavras do credo apostólico que está na página 296. Creio
Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Que a paz do Senhor seja sempre com vocês. Seja também contigo. Talvez a gente não consiga hoje, nós temos uma presença maior na igreja, compartilharmos um abraço com todos. Mas vamos compartilhar com quem está mais próximo de nós. Estenda o seu braço, estenda a sua mão e deseja a paz, essa paz amiga que nós encontramos em Jesus. Pai Cristo, meu querido. Vou te cumprimentar direito para os próximos. Seu Luiz, aquela ali é a Ai, cantou. Minha amiga. Eu vou ter que ir lá. Tem que dar uma volta. Vou ter. Seja contigo. Oh, querida. A paz está contigo. Você também. Tá bom. Né, cara? É verdade. Que bom que as nossas vidas sempre se encham desta presença santa de Jesus, o nosso grande amigo, aquele que nos traz a paz. E que as nossas vidas, ao compartilharem nesse abraço, também sintam essa paz que a gente encontra quando a gente tem o reconhecimento das pessoas amigas que enchem o nosso coração de alegria. Vamos apresentar ao Senhor a oferta da nossa vida e do nosso trabalho, lembrando as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, porquanto que Ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Durante o ofertório, o canto que nós estaremos cantando é o canto que está junto com o inário, um pequeno folhinho que foi distribuído junto. Celebrar o
Deus, Criador de todas as coisas, pelas maravilhas do universo, pelo mistério da criação, pela beleza da terra, por todos os seres vivos e pelo poder que reside em tudo que criaste. Nós te louvamos e rendemos nossa gratidão. Reconhecemos a diversidade existente em tudo que criaste como um dom que vem de ti. E glorificamos-te pela graça que fizeste desabrochar em nós, na alegria de te servir numa mesma procura pela paz e pela justiça. Queremos realizar em nós gestos concretos de reconciliação e harmonia. Ó Deus, fonte de nossa vida, queremos nos transformar numa nova humanidade, livre e unida em teu amor. E como filhos e filhas, em perfeita comunhão contigo, oferecemos-te o nosso louvor, juntamente com os seres angelicais e com toda a multidão celestial, cantando assim. Nós agradecemos a Deus pelo amor que tu tens nos manifestaste em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele compartilhou a riqueza da nossa humanidade e em tudo foi igual a nós, mas sem pecar. Ele nos revelou um novo céu, uma nova terra, uma sociedade que alcança sua plenitude no teu Espírito, que traz consigo justiça e produz paz e harmonia. Uma ordem onde não haverá mais crianças recém-nascidas para viver poucos dias, nem pessoas idosas que não vivam muitos anos. Um reino onde o bezerro e o leãozinho pastarão juntos e uma criança os guiará. Deus, que toda justiça comigo, nós agradecemos. Quando permitimos a ação do teu Espírito Santo, nos tornamos sinais da unidade, na diversidade. E podemos sentir a ímpar dádiva da renovação, da alegria e da comunhão. Por isso colocamos diante de ti os dons do pão e vinho, e te rogamos, Senhor, que envies o teu Espírito Santo sobre nós e sobre estes dons, e os santifiques, para que sejam o corpo e o sangue de Cristo, o pão da vida e o cálice da salvação. Este pão e este vinho, compartilhamos a Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças a ti, o partiu e deu àquelas pessoas que o cercavam, dizendo: tomem e comam, este é o meu corpo que é dado por amor a vocês, façam isso em memória minha. Depois da ceia tomou o cálice e, tendo dado graças a ti, entregou, dizendo: tomem e bebam, este é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado para que os pecados sejam perdoados. Façam isso em memória minha.
fé. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltará. Senhor nosso Deus, vivifica as nossas vidas, para que trabalhemos e participemos da missão de remover os obstáculos que nos impedem de viver em um mundo com dignidade humana, justiça e paz. Ó Senhor, que estás no meio de nós, revigora a nossa fé. Pois pela tua graça, ó Pai e Mãe, Cristo continua agindo no mundo como Salvador até o fim dos tempos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda glória e louvor sejam dadas. Ó Deus onipotente, agora e sempre. Amém. Como nos ensinou Jesus Cristo, nosso irmão e Salvador, oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia! Cristo, nossa Páscoa, foi imolado por nós, portanto, celebremos a festa. Aleluia! Os dons de Deus são para o povo de Deus. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Que possamos nesta manhã comungarmos aqueles que oram com saudade dos seus entes, comunguem em ação de graças pela vida do Luiz Célio, aqueles que aniversariaram nesta semana, neste dia, tragam a sua gratidão a Deus, Jorge, Egon, hoje, que nós possamos comungar por todos os nossos irmãos e irmãs que hoje não podem estar aqui, principalmente aqueles que desejariam, impedidos pela enfermidade, pela sua situação de saúde, e oremos de uma maneira muito particular hoje. Vamos carregar o nome e a vida das histórias daquelas pessoas que nós temos chamado e o nosso coração escolheu chamar de amigo. Vamos louvar a Deus por esses irmãos, aqueles que assim se tornaram, conforme a promessa do livro de Provérbios, no capítulo 17. Nós vamos cantar o cântico 245, vamos ficar em pé e vamos cantar como uma oração, vamos cantar com alegria. Pega o cancioneiro, acompanhe o grupo, vamos abrir o nosso lar, vamos fazer essa oração, agradecendo que esse grande amor, terno e forte, possa se manifestar nessa manhã entre nós, mais do que nunca, neste momento da Eucaristia. E o perdão
Vinde, meus irmãos, tudo está preparado. Todas as pessoas nesta igreja, todas as pessoas são bem-vindas à mesa do Senhor.
Senhor,
sua presença, seu amor, sua presença, sua presença. Quero ter a sua presença, sua presença, seu amor, sua presença, sua presença, seu amor, perto sempre, perto sempre, seu amor, sua presença, sua presença, seu amor, sua presença, sua presença, seu amor, perto sempre, perto sempre, seu amor, sua presença, sua presença, seu amor, sua presença, sua presença, seu amor, perto sempre, perto sempre, seu amor, perto sempre, perto sempre. Na página 336, aqueles que assim puderem ajoelhar neste momento. De agradecermos por este momento sagrado da nossa intimidade com Deus. Oremos juntos. Deus de amor, nós te agradecemos por nos alimentares com o corpo e sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em ti depositamos nossa esperança e caminhamos ao encontro do futuro, com a certeza de que tudo pode ser diferente. Pedras serão tiradas do caminho, lágrimas desaparecerão, o medo terá fim, toda pergunta terá resposta, a luz será mais forte que as trevas. A felicidade chegará para as pessoas tristes, a paz envolverá os corações oprimidos, a violência e o ódio não poderão resistir ao amor, as correntes da opressão serão quebradas, a palavra de Deus tornará belo todo o coração e o novo mundo será possível. Amém. E que o amor de Deus nos una, que a alegria de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva e que a coragem de Deus nos sustente. E a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja com cada um e cada uma de vocês, com todos os seus e com todos os nossos amigos, hoje e eternamente. As flores que ornamentam o altar neste domingo são oferecidas pela nossa irmã Simara. Cadê Simara aqui? Em ação de graças pelos 12 anos de casamento com o James, do qual tem a nossa Lina de herança. E familiarmente, tem que passar esse casamento nesse momento fisicamente separado. O James está na Inglaterra e deve retornar ainda mais para o final do ano, então é um período de provação familiar, mas mesmo assim a gratidão está no coração e nos lábios, então as flores são em honra a Deus, por esse motivo. Lembrando que na próxima terça-feira nós teremos
o nosso feirão, teremos possivelmente o nosso estudo, uma reunião extraordinária da Junta Paroquial. Nós estamos com uma demanda bem grande na nossa agenda. Na próxima quarta-feira nós teremos o nosso atendimento pastoral pela manhã e a bênção da saúde às 13 horas. No domingo que vem o nosso culto no horário normal, e o último domingo do mês é o de rendermos a nossa gratidão pelos aniversariantes do mês. A Junta Paroquial está aqui na frente para transmitir um recado e um comunicado, né, à nossa congregação. Essa é a Junta Paroquial, é o grupo eleito pela congregação e somos responsáveis, né, por conduzirem o dia a dia da catedral, né, na nossa comunidade. Bom dia, irmãos e irmãs. Gostaria de convidar os demais membros da Junta Paroquial, inclusive o Thiago Luiz Souza. Não tinha nada aqui. Ele é tesoureiro. Recado um pouquinho longo, tá? Para o festinho e o outro queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Antes de qualquer coisa, gostaríamos de compartilhar uma informação importante sobre a vida da nossa catedral. Sabemos que toda mudança desperta dúvidas e expectativas. Por isso, entendemos que este momento deve ser conduzido com total transparência, serenidade e diálogo. O nosso objetivo hoje é justamente trazer tranquilidade à comunidade, explicando como esse processo de transição para o novo Deus acontecerá e reafirmando que a catedral permanece firme, unida e amparada em cada etapa. Após um período de reflexão, diálogo e deliberações dos órgãos competentes da catedral, inclusive da diocese, foi definido o início do processo de escolha, a partir de um novo coadjuntor, que no tempo oportuno assumirá o cargo de deão da catedral. É importante ressaltar que não haverá uma mudança repentina. Pelo contrário, todo o processo foi planejado para que aconteça de forma gradual, segura e responsável. O reverendo Gélio permanecerá exercendo normalmente seu ministério como deão durante todo esse período. A partir de março de 2027, o coadjutor eleito passará a atuar ao seu lado, compartilhando o dia a dia da catedral, conhecendo sua realidade e recebendo toda a experiência e orientação necessárias para que, quando chegar o momento de sucessão, ela aconteça com naturalidade e continuidade. Da mesma forma, quando encerrar seu mandato como deão, o reverendo Gélio continuará integrando a vida da catedral como cônego e membro do capítulo, permanecendo presente nas decisões da igreja da catedral e colocando sua experiência e seu profundo conhecimento da comunidade a serviço de Deus. Assim, não estamos diante de uma despedida, mas de uma transição cuidadosamente construída para preservar aquilo que a catedral tem de mais valioso: sua unidade. Tá certo. Assim, não estamos diante de uma despedida, mas de uma transição cuidadosamente construída para preservar aquilo que a catedral tem de mais valioso: sua unidade, sua missão e sua estabilidade pastoral. Para que todos possam acompanhar esse caminho, foi estabelecido o seguinte cronograma: julho de 2026, aprovação do edital e dos requisitos para a candidatura ao cargo de coadjutor; agosto de 2026, a publicação do edital; outubro de 2026, encerramento das inscrições e seleção de 3 nomes a serem encaminhados ao bispo; novembro de 2026, manifestação do bispo em relação aos 3 nomes e eleição entre os candidatos considerados elegíveis; março de 2027, posse do coadjutor eleito que iniciará seu ministério em apoio ao reverendo Gélio. Ali por setembro de 2027, a apresentação de relatório ao cabido sobre a atuação do novo coadjutor. Dezembro de 2027, o encerramento formal do mandato do atual deão, para depois, em março de 2028, conclusão da transição, quando o coadjutor assumirá o cargo de deão da catedral. Dessa forma, também queremos que a comunidade participe desse processo. Hoje será disponibilizado um formulário para que cada membro em plena comunhão possa indicar quais características considera importantes no perfil do futuro
um coadjutor, Edeon ou Dean. A voz da comunidade é importante e será considerada nesse momento de discernimento. Por fim, pedimos que todos permaneçam em oração. Temos confiança de que Deus continua conduzindo a história dessa catedral como sempre conduziu. Independentemente, a missão permanece. Os ministérios se sucedem, mas Cristo continua sendo o Senhor de sua igreja. É nessa certeza que seguimos este caminho com serenidade, esperança e unidade, confiando que o Espírito Santo guiará cada decisão para o bem da nossa catedral. Muito obrigado, Deus abençoe e cuide a todos. Muito bem. Vou fazer um cursinho de microfone, não pode tirar da boca. Então, o nosso irmão Ego está dizendo que tem o formulário lá atrás, que é esse formulário que o primeiro guardião estão lá levantando, que todos os membros da igreja, que todos os membros de plena comunhão da igreja podem solicitar seu requerimento ali e fazer o seu preenchimento, dizendo as perguntas estão ali, vão nortear e vão guiar o nosso povo nessa pesquisa aí, nessa manifestação também de opinião. Eu queria convidar, nesse momento, a gente agradecer a Deus de uma maneira mais especial pela vida dos amigos que a gente tem. Quem aqui convidou algum amigo que não seja da igreja e está junto com você, né? Acho que a gente podia se levantar e até vir aqui para frente, né? Eu vou convidar o Jonas, que eu convidei essa semana e veio, tem acompanhado, fico muito alegre, né, do meu convite. Ô Jerry, onde tu vai ficar? Vamos ficar tudo aqui embolado. Eu convidei esse banco todo aqui. A bênção fica quentinha, fica melhor ainda. Vem. Mais alguém convidou algum amigo especial que queira estar aqui junto? Busca lá Edgar para os amigos. Mais alguém? Meus irmãos, graça e paz. Nesse dia do amigo, o Evangelho de São João nos ensina o seguinte: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Na tradição anglicana, celebramos a fé não de forma isolada, mas em comunhão. Olhamos para a amizade como um dos maiores dons de graça divina, um reflexo visível do amor invisível de Deus. Ser amigo, na beleza da nossa caminhada, significa partilhar o pão e a vida, estar presente tanto na alegria da mesa farta, quanto no amparo dos momentos de dor. Caminhar em unidade, respeitar as diferenças, sabendo que a verdadeira amizade constrói pontes e acolhe a todos, assim como Cristo nos acolheu. Ser oração intercessora, carregar o outro em preces diante do altar do Senhor, sustentando-se mutuamente na fé. Agradecemos a Deus pelo dom da vida e pelo dom da amizade, que torna a jornada mais leve, santa e cheia de significado. Que o Senhor continue a abençoar nossos laços e a nos guiar no amor que nos une em todas as coisas. Um feliz dia do amigo. Ó Deus Todo-Poderoso, que nos uniste pelo vínculo do amor e nos deste a alegria da amizade, derrama as tuas bênçãos sobre meus amigos. Concede que, ao caminharmos juntos nesta vida, possamos encorajar-nos mutuamente na fé, na esperança e na caridade, para que um dia nos alegremos juntos na tua eterna comunhão.
Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. E mesmo aqueles que não estão aqui na frente, que possam estender essa graça e essa bênção, né, para cada um daqueles que de repente você orou nesta manhã, né? Aquelas pessoas que de repente não estão aqui fisicamente, mas continuam fazendo parte da sua história de vida. Quando a gente convida, né, para estar do lado e dizer que essa presença sempre fez e faz em determinados momentos, circunstâncias, né, da vida, faz diferença, que a gente não se sente sozinho, se sente, né, apoiado, se sente fortalecido. Então, que a gente possa agradecer a Deus. E aí eu quero só relembrar dessa mensagem da oração, que a gente se sinta ricamente abençoado, né? E relembro essa palavra, o versículo 17, do capítulo 17 de Provérbios, que diz, né, em todo o tempo, ama o amigo. Em todo o tempo, ama o amigo. Na tribulação, ele se torna e se apresenta como um irmão e uma irmã. Que essa seja a nossa alegria e seja a nossa gratidão. E como eu disse na comunhão para todos nós, que a nossa amizade com Deus faça o nosso rosto, né, transparecer da amizade para com os nossos amigos e amigas também. Nós nos tornamos a face amiga de Deus neste dia. Então, feliz dia do amigo para todos nós. Amém. Vamos ficar em pé para a nossa despedida. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos na paz de Cristo, vamos ser corajosos e corajosas no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e vamos servir ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos contar todas as bênçãos que nós temos recebido. Às vezes a caminhada é difícil, a estrada não é tão fácil, pedras se apresentam no caminho. Mas quando a gente tem a amizade de Deus, quando a gente tem a amizade dos amigos e amigas, essa estrada se torna mais fácil, Deus está presente e a gente pode contar bênçãos no meio também das provações. O hino 118 do Inário Episcopal. Vamos cantar com alegria. Sei da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, lembras muitas bênçãos dias de uma vez, pois verás surpreso quando Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Triste é teu livrar, é a cruz pesada que vem te levar, com as muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecidas tudo vencerás. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas na divina mão, bendicerás todas de uma vez. Será surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros cheios de ouro e bens,